Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. No vídeo anterior, o Senhor Jesus deixou os fariseus de mãos abanando e entrou outra vez no barco. Seus discípulos esqueceram de levar mais pães e no barco havia não somente o pão. Os fariseus incrédulos também queriam que o Senhor Jesus fizesse mais sinais. O Senhor Jesus não fez. E agora, nesse vídeo, o Senhor Jesus pede para que seus discípulos tomem cuidado com o fermento. Advertiu-os o Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Marcos capítulo 8, versículo 15. Para entendermos melhor, é preciso você saber que fermento na Bíblia nunca é algo bom. Fermento na Bíblia é má doutrina. Inclusive, tem muitas pessoas que lêem a passagem de Mateus capítulo 13 achando que a massa fermentada é o crescimento positivo do cristianismo no mundo, mas é errado. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Mateus capítulo 13, versículo 33. Foi a má doutrina que fez essa massa crescer. Essa massa que cresce com esse fermento ou com essa má doutrina é a falsa igreja, que em Apocalipse é chamada de meretriz babilônica. O fermento contamina essa massa de dentro para fora, dando a ela um crescimento artificial. Mas depois que a igreja, composta por cristãos genuínos, se arrebatada em Apocalipse, Deus irá julgar essa falsa igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 12, o fermento é identificado como ensino. Então entenderam que não estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 12. Entenderam agora o porquê do fermento dos fariseus? E quando nesse mesmo versículo de número 15 nos fala de fermento de Herodes, é por causa da audiência de Marcos, o escritor do livro. Mateus apresenta o fermento dos fariseus e dos saduceus. Marcos apresenta o fermento dos fariseus e de Herodes. Isso por causa da audiência de Marcos. Eles conheciam a Herodes e não necessariamente o grupo religioso dos saduceus. Por isso, Marcos citou parte da declaração do Senhor Jesus que seus ouvintes poderiam compreender. Ao mencionar Herodes, ele também poderia se referir ao grupo religioso que dava suporte a Herodes, que são os herodianos. Mas também existiam alguns saduceus que apoiavam Herodes. Aqui nessa passagem, o Senhor Jesus estava orientando os seus discípulos a não se contaminarem com essa má doutrina. Tanto os fariseus e saduceus herodianos, eles não concordavam entre eles e seguiam seus próprios entendimentos. E o fato curioso é que eles se uniram e misturaram religião e política para rejeitarem completamente o Messias. E isso nos serve como exemplo e alerta. Por falta de conhecimento bíblicos, somos influenciados a acreditar em más doutrinas. Os discípulos parecem ainda não entender. No versículo 16 eles diziam, e eles discutiam entre si dizendo, é porque não temos pão. Marcos capítulo 8, versículo 16. E eles achavam que o Senhor Jesus estava falando de comida, e é exatamente isso que acontece na cristandade atual. Em meio a tantas doutrinas criadas pelos homens, em meio a tantas organizações religiosas, que fica até difícil de entender o que está na palavra de Deus. Olha só o que nos diz em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Um conselho que eu te dou é, em meio a tudo isso, não seja ingênuo e nem sirva de massa de manobra para as más doutrinas. Você compreende ou você está com o coração endurecido? Foi isso que o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.